lançado em 1994 do extraordinário Estúdio Ghibli e do fantástico diretor Isao Takahata, Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins é um filme com uma animação muito linda e com uma história muito profunda e necessária. Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus a mais um vídeo do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e desde já peço que, se vocês gostarem do canal, aí já se inscrevam, por favor, que vai nos ajudar bastante. Então, sem mais delongas, vamos lá pro tema, porque é o início de falar do Estúdio Ghibli, que é um estúdio de animação que eu amo. Ghibli, ou Ghibli, né, no caso. É um estúdio de animação que eu amo, meu preferido e um dos maiores estúdios de animação do mundo. Sempre com animações, a maioria 2D, né? Recentemente a gente teve uma 3D, mas a maioria 2D, eles prezam muito pela qualidade ali da animação, é muito linda. Alguns exemplos do estúdio são A Viagem de Chihiro, ganhadora do Oscar em 2003, se eu não me engano, O Castelo Animado, Ponyo, Meu Amigo Totoro, entre outras animações. A mais recente foi Ai, a Bruxa, que foi essa 3D que eu falei, e antes foi Memórias de Marnie. Inclusive tá para sair uma próxima aí que vai ser dirigida pelo Hayao Miyazaki, o famosíssimo Hayao Miyazaki, né? Pelo visto chamada Como Vocês Vivem, baseado em um livro da infância do diretor. Então, assim, tá em produção, vamos ver quando é que vai sair. Dessa vez eu vim falando um pouco de Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins, que é um filme, assim, do cofundador ali do Ghibli, fundador ali junto com o Miyazaki e o Toshio Suzuki, que é o Isao Takahata. Não é um filme tão falado como, por exemplo, A Viagem de Chihiro, Totoro, até comparando com próprios do Takahata, como O Túmulo dos Vagalumes, que eu nunca mais quero ver esse filme, por mais que seja magnífico. O Túmulo dos Vagalumes bate nos feelings, né? Mas então, assim, dentro da própria filmografia do Takahata, ele não é tão falado, mas ele é um filme com uma mensagem assim bem profunda, bem importante e, assim, ele é no mínimo curioso, porque normalmente quem tem esses filmes com mensagem, mas ele trata mais com misticismo, assim, com fantasia, é o Miyazaki, né? Normalmente os filmes do Isao Takahata, eles são mais pé no chão, eles são mais realistas, tratam do dia a dia, como, por exemplo, Meu Vizinho Yamada, ou então Memórias de Ontem. Mas esse filme, assim, ele pega mais pro lado, assim, do folclore. O que é curioso ver o Takahata trabalhando nisso e como que foi trabalhado de forma fantástica, se tratando ali do folclore japonês, dos guaxinins ali, né, dos tanukis, entre outras coisas. O filme em si, a animação em si, ela tem uma mensagem bem profunda, porque mostra ali os arredores de Tóquio, que ainda são áreas rurais, que começa aquele processo de modernização ali, de ampliar a grande cidade, né? Então, assim, muitas áreas que ainda eram rurais, que eram fazendas, campos, plantações, elas são compradas por grandes empresas de construção e que começam a derrubar essas fazendas e tal para construir uma cidade. E nisso é que tá a história ali, né? Porque os guaxinins, eles sempre viveram ali em harmonia com os humanos, né? Comendo das plantações, comendo até restos de lixo e tal. E como os humanos viviam ali no campo, eles não faziam nada com os guaxinins, então era uma relação bem harmoniosa, né? E isso é quebrado. Por quê? Porque eles estão derrubando as fazendas, derrubando os campos, as florestas. Então as áreas dos guaxinins ficam muito limitadas, né? Com isso, a comida fica escassa. As próprias áreas onde eles
Às vezes tem grupos de guaxinim ali rival, né? Que tem, logo no começo a gente vê isso, o vermelho, o azul ali. Eles são rivais e tal, mas eles se unem. Por quê? Porque não tem espaço. Então eles resolvem se unir ali porque eles veem o ser humano passam a ver como um grande mal, né? Ali. E eles veem que eles estão em guerra, porque senão eles vão ficar sem floresta nenhuma. E a partir daí que começa a grande história do filme, né? Os guaxinins, os tanuks, né? Que partem para a guerra com os humanos, assim, sem querer se revelar, para poder salvar as florestas da casa deles. Inclusive é engraçado porque eles resolvem não procriar nesse tempo que eles estão em guerra com os humanos para salvar a floresta. Por quê? Porque os recursos são limitados, a cidade está ali em expansão, então como é que eles vão ainda ter filhotes e conseguir comida, espaço? Então eles resolvem fazer ali um celibato, né, para poder justamente a população de guaxinins não crescer e eles resolverem esse problema até lá, né? Uma coisa muito, muito interessante nesse filme é a humanização dos guaxinins, porque assim eles tratam muito desse negócio do folclore japonês ali, dos tanuks. Inclusive tem no filme a grande rivalidade que está ali no folclore japonês com as raposas, né, as kitsune. Então, assim, porque ambos se transformam. Os guaxinins podem se transformar, eles são metamorfos, e as raposas também. As raposas também conseguem se transformar. Então, assim, tem uma rivalidade entre os dois, assim, não muito explorada, mas está ali. Ao longo do filme você vê isso. Assim, a diferença entre as personalidades é que o guaxinim ele é mais brincalhão, ele gosta de pregar peça, ele é comilão, ele é mais assim bobão, pode-se botar assim. E as raposas não, as raposas também se transformam, elas podem virar o que ela quiser, mas elas são mais ardilosas, elas são mais calculistas, também são territorialistas, mas elas têm essa diferença dos guaxinins, né? E no filme eles são bem humanizados, tanto que os guaxinins têm 3 tipos de transformação, né? Eles têm uma forma mais animalesca, que é a clássica de guaxinins, né? Que a gente vê em séries, filmes, animações. E a gente tem a mais humanizada, né? Que eles ficam bípedes, eles ganham mais feições humanas. E a gente tem as transformações deles, né? Que eles se transformam em humanos e tal. Então, assim, é muito interessante ver esse tipo de transformação. E como os guaxinins ali são humanizados, né? E como eles se mantiveram escondidos durante tanto tempo, né? Até porque eles podem se transformar. Mas como eles mantiveram esses segredos e tal, coisa que só tem na mitologia japonesa mesmo. Em outros animes a gente vê isso, como por exemplo em Inuyasha, que no primeiro versão estendida eu falei do anime, né? Então assim, tem muita coisa do folclore japonês lá que também tem aqui, né? Transformações e tal. E nisso começa a guerra dos guaxinins contra os humanos, né? Eles mesmos resolvem entrar em guerra com os humanos porque eles querem proteger as florestas deles, né? Assim, tudo no início começa com peças, eles começam a pregar peças nos canteiros de obra e tal, fazem caminhões caírem da estrada, fazem inúmeras peças para dificultar os trabalhadores ali de construírem, né? E de derrubarem mais áreas da floresta, derrubarem mais aquelas fazendas que já foram vendidas, né? De início começa a dar certo, né? Mas claro que isso não ia durar para sempre, porque, mano, uma máquina é quebrada, eles trazem outra. Trabalhadores ficam com medo, como muitas vezes eles fazem peças tipo de fantasmas, assustando os trabalhadores. Então, assim, trabalhadores se demitem, eles contratam mais, tem mão de obra, então isso acaba não surtindo efeito, né? E muitas vezes os guaxinins estão revoltados, vamos matar os humanos, porque eles são maus, eles merecem. Inclusive é interessante ver isso no filme, porque tem partes que eles já estão ali revoltados, tipo, nada começa a dar mais certo, eles acham que já
não tem mais jeito, então vamos matar os humanos, eles são mal, eles têm que morrer, a gente tem que proteger a floresta. Então, assim, mas será que a gente não pode deixar alguns? Porque a gente gosta de comer batata frita, a gente gosta de comer salgadinho, coisas que eles achavam no lixo ou roubavam e tal. Então a gente pode manter alguns, porque nem todos os humanos são maus, então a gente gosta de comida também, então é interessante ver isso, né? Enquanto que também eles no passado eles viviam em harmonia com aquele pessoal ali do campo. Uma parte muito interessante do filme é quando eles conseguem uma TV velha que alguém jogou fora e tal, eles levam lá pra sede ali dos guaxinins e eles conseguem fazer ela funcionar, e aí eles começam a estudar os humanos, né? Vendo jornais, vendo filmes, entre outras coisas. Então eles começam a estudar os humanos a partir daquela TV velha, né? Inclusive eles acompanham as notícias das peças na época que eles estavam causando por essa TV. Tanto que de início começa a dar certo, nós vencemos, aí eles começam a comemorar de novo, né? Mas não foi algo a longo prazo. Então, assim, o principal objeto de estudo inicial para os guaxinins é aquela TV, que aí eles conseguem mais praticar como agir como humanos. Inclusive, muitos deles não sabiam nem se transformar. Se transformar assim, sem ser naquela forma mais humana dos guaxinins, né? Bípede e tal. Além disso, eles não conseguiam se transformar mais. Então, assim, eles treinam com os que já conseguem e tal. Aí eles estudam os humanos, aí depois eles conseguem ir para a cidade para ver se eles conseguem interagir ali sem causar suspeitas. Então é muito interessante, né, esse estudo dos guaxinins ali, do ser humano por essa televisão inicialmente, e depois indo para a própria cidade para ver para agir como eles, né? Então, assim, é um filme muito interessante que merece ser visto. Não sei porque ele não é comentado como os outros filmes do Ghibli, não que ele não seja, né? Os filmes do Ghibli são obras de arte, né? Para os fãs do Ghibli como eu, esse filme os filmes do Ghibli é uma obra de arte, assim, e ele está incluso, né? Mas assim, ele não é tão comentado, como eu falei, como outros filmes do Ghibli. Mas assim, a animação é muito linda. Vejam que ela é muito linda mesmo. É interessante isso que eu falei do Takahata, né? Dele trabalhar com fantasioso. Tem muita coisa do folclore aí. Para quem sabe mais de folclore japonês, por exemplo, tem uma parte lá que eles fazem uma passeata sobrenatural, né? Então, assim, é muito interessante você ver aquilo. Para quem sabe um pouquinho de folclore japonês, aquilo ali é fantástico. E como eu falei, é interessante ver o Takahata trabalhando com isso, porque normalmente isso fica com o Miyazaki, né? O Miyazaki gosta de misturar esse misticismo, essa fantasia com a realidade, sempre com alguma mensagem profunda ali que faz você pensar. E o Takahata fez isso muito bem nesse filme, né? E esse filme tem muito isso, né? Porque o Takahata soube trabalhar isso muito bem, porque tem ali aquela mensagem profunda do homem e natureza, como a expansão das cidades prejudicou os animais, né? A derrubada das florestas fez os animais assim não terem para onde viver. A gente vê isso aqui também no Brasil, né? Em alguns lugares. Por exemplo, áreas de campo que já estão mudando para a cidade, então os animais ficam muito limitados a alguns lugares, né? E o ser humano, infelizmente, não tem o cuidado que deveria ter com aqueles animais ali, né? Realocando eles e tal. Então a gente vê isso, assim, eles focam muito nos guaxinins, mas claro que tem outros animais ali não fantasiosos sendo afetados por isso, né? Então, assim, foi muito interessante ver o Takahata trabalhando essa fantasia com essa mensagem mais realista. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram aí do vídeo, não deixe de conferir esse filme, porque ele é muito, muito bom. Se você já é fã do Ghibli, mas não viu esse filme, assista. Se você não conhece muito bem o Ghibli, se quiser começar por ele, também é muito interessante. Mas tem lá mais de 20 filmes do Ghibli, todos são fantásticos. Não tem um filme do Ghibli que eu falei, nossa, esse filme não é bom. Todos são muito bons.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se vocês já gostaram aí do vídeo, já curtam, compartilhem, comentem, que nos ajuda bastante. Se inscrevam, por favor, se inscrevam. Dê uma olhada lá nos nossos canais, nos outros canais, né? O Carpa Mágica, o Futebol Ilimitado. O Fábio não tá aí, mas a gente divulga para ele, né? Então, assim, mais pra frente eu vou fazer mais vídeos do Ghibli. Vou dar prioridade para falar de filmes mais não tão comentados como Chihiro e Totoro. De repente eu pego Eu Posso Ouvir o Oceano, Memórias de Ontem, Da Colina Cocorico, entre outros filmes aí do Ghibli que são fantásticos, mas são menos comentados que esses que eu já tinha falado, né? Então, de repente já começo por eles. Então aí já fica de olho que logo logo eu já faço uma análise deles aí. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!